As palavras dele chegaram até você como ecos distorcidos, trazidas por outras vozes. Para a roda de amigos, ele era o retrato do homem que superou o término com uma facilidade impressionante. Na frente dos outros, ele celebrava a liberdade recém-descoberta, fazia piadas sobre a vida a dois e repetia como um mantra que a separação tinha sido a melhor decisão da vida dele. E você, em silêncio, ouvia tudo. A dor que você sentia não era apenas a do luto pelo fim do relacionamento. Era algo mais cortante. Era a dor do desprezo público, da humilhação velada. Aquele teatro que ele montou para a plateia de amigos servia a um propósito cruel: apagar a sua história, invalidar os anos que vocês construíram juntos. Era como se nada tivesse existido, como se você não tivesse tido importância alguma. Cada risada dele, cada frase de autoafirmação era um punhal girando na ferida. Ele não estava apenas seguindo em frente. Ele estava inflando o próprio ego às custas da sua dignidade, usando a sua ausência como palco para a própria afirmação. Mas o tempo, que não aceita encenações, começou a cobrar o ingresso daquele espetáculo. A vida tem uma forma silenciosa de desmascarar quem vive de aparências, e o palco que ele construiu sobre a sua dor começou a ruir. E o mais curioso é que você não precisou fazer nada, apenas observar a distância. As notícias que antes traziam o eco da arrogância dele mudaram de tom. Agora falavam de um homem diferente. Quem o encontrava por acaso via um brilho que já não existia nos olhos. O sorriso forçado não escondia o olhar perdido, que parecia buscar algo no vazio. O corpo, antes erguido com tanto orgulho, começou a se curvar, como se um peso invisível finalmente o tivesse encontrado. As olheiras denunciavam noites em claro, e a antiga energia deu lugar a um cansaço que parecia vir da alma. O homem que se gabava da liberdade estava, na verdade, provando o gosto amargo da solidão. A casa dele, antes o cenário da sua suposta felicidade, virou apenas um eco de si mesmo. E foi nesse abismo de silêncio que ele se lembrou de você. A mensagem chegou. Não era um pedido de desculpas. O orgulho não permitiria. Era um convite disfarçado. Vamos tomar um café? A tentativa desesperada de encontrar abrigo no lugar que ele mesmo incendiou. A voz já não era a do ator, mas a de um náufrago. E você, do outro lado, sentiu algo que não era raiva, nem vingança. Era paz, uma calma profunda, conquistada a duras penas. Você entendeu que ele não buscava você, mas um alívio para o próprio tormento. E com a serenidade de quem sabe o valor da própria tranquilidade, sua resposta foi um não, sereno e inegociável. Não por rancor, mas por amor próprio. Porque você aprendeu que algumas portas, uma vez fechadas, protegem o jardim que você, com tanto esforço, fez florescer de novo. Olha, vamos conversar sobre o que aconteceu, sobre a decisão errada que ele tomou. A escolha dele não foi apenas terminar o relacionamento. O verdadeiro erro, aquele que selou o destino dele, foi a forma como ele fez isso. Ele escolheu o ego em vez da história de vocês. Ele acreditou que ao transformar o fim em um espetáculo público, sairia por cima. Achou que diminuir você para os amigos o faria parecer mais forte, mais desapegado, o grande vencedor. Cada piada, cada discurso de liberdade era um tijolo que ele usava para construir um monumento à própria arrogância. Ele trocou o calor de um lar pela luz fria dos holofotes de uma plateia que mal se importava. Essa foi a decisão dele, queimar a ponte e depois celebrar as cinzas, achando que aquilo era uma fogueira de vitória. Mas a vida não se impressiona com teatro. O tempo passou e o palco dele ficou vazio. Os aplausos cessaram e o que sobrou foi o silêncio ensurdecedor da solidão que ele mesmo plantou. O peso que começou a curvar as costas dele não era o da saudade, mas o peso de uma escolha vazia. O homem que se gabava de ser livre descobriu-se prisioneiro de si mesmo, assombrado pelo fantasma do que ele destruiu por puro orgulho. Quando ele te procurou com aquela voz mansa, pedindo um café, ele não estava tentando reconstruir a ponte. Ele estava se afogando e buscando qualquer pedaço de madeira que o mantivesse à tona. Ele não queria você de volta. Ele queria de volta a paz que ele só tinha quando estava com você. E o seu não, sereno e firme, não foi um ato de vingança.
foi a constatação final do erro dele. Foi a prova de que enquanto ele estava ocupado atuando para os outros, você estava silenciosamente se curando. Ele escolheu a ilusão. Você escolheu a si mesma. E no final, ficou claro quem fez o investimento mais inteligente. Acontece que a vida não se impressiona com aplausos e o tempo não aceita desaforos. Aquele personagem que ele construiu para o mundo, o homem livre, inabalável e satisfeito, começou a desmoronar quando as luzes se apagavam e a plateia ia para casa. A máscara ficou pesada demais para ser sustentada na solidão. E os sinais começaram a aparecer, visíveis para quem quisesse ver. O que ele plantou com tanto barulho, agora colhia no mais absoluto silêncio. Quem o encontra hoje vê um homem diferente. O sorriso forçado ainda está lá, mas não alcança mais os olhos. E os olhos, esses contam a verdadeira história. Estão opacos, muitas vezes perdidos no vazio, como se procurassem uma saída que não existe. Há um desleixo sutil na aparência, um cansaço que a barba por fazer não esconde. O rosto parece mais magro, e as olheiras fundas denunciam as noites em que o silêncio da casa se torna um tormento. A postura dele mudou. As costas, antes erguidas com a arrogância de quem se sentia no topo do mundo, agora se curvam levemente. É como se ele carregasse um peso invisível, o fardo das escolhas que fez. O homem que se exibia como forte, agora transparece uma fragilidade que ele jamais admitiria em voz alta. A energia vibrante deu lugar a uma lentidão, a um esgotamento que não é do corpo, mas da alma. A sua casa, o palco da sua suposta liberdade, tornou-se a sua prisão. As quatro paredes, que antes ouviam suas gargalhadas e brindes com amigos, agora apenas devolvem o eco dos seus próprios passos. Ele descobriu da forma mais dura que a liberdade que ele tanto celebrava tinha outro nome: solidão. E essa colheita, amarga e silenciosa, era inteiramente sua. As palavras dele chegaram até você como estilhaços, trazidas por outras vozes. Para a plateia de amigos, ele era o protagonista de uma superação exemplar. Gabava-se da liberdade recém-conquistada, tecia piadas sobre a vida a dois e repetia, como um mantra, que a separação tinha sido a melhor decisão da sua vida. Cada frase era um aplauso para si mesmo, uma celebração pública da sua nova e suposta felicidade. E você, em silêncio, ouvia tudo. A sua dor não era apenas a do luto pelo fim. Era uma dor mais afiada, a da humilhação velada, do desprezo público. Aquele espetáculo que ele montou tinha um propósito cruel: apagar a sua história, invalidar os anos que construíram juntos, como se você tivesse sido um mero rascunho na vida dele. Cada risada forçada, cada brinde à solteirice, era um ato para inflar o próprio ego às custas da sua dignidade. Ele não estava seguindo em frente, estava dançando sobre as cinzas do que vocês foram. Mas a vida não se impressiona com atuações. O tempo, que não aceita roteiros falsos, começou a cobrar o ingresso daquele teatro. A lei do retorno não chega com alarde. Ela se instala em silêncio, nos detalhes. A máscara que ele usava para o mundo começou a ficar pesada demais para ser sustentada na solidão do seu apartamento. O que ele plantou com tanto barulho começou a colher no mais absoluto vazio. As notícias, que antes traziam ecos da sua arrogância, mudaram de tom. Quem o encontrava por acaso via um homem diferente. O sorriso continuava lá, mas era uma linha fina que não conseguia mais alcançar os olhos. E os olhos, esses contavam a verdade. Estavam opacos, frequentemente perdidos no nada, como se buscassem algo que já não existia. Havia um desleixo sutil na aparência. O rosto mais magro e as olheiras fundas que denunciavam as noites em que o silêncio se tornava um dormento. A postura dele mudou. As costas, antes erguidas com o orgulho de quem se sentia por cima, agora se curvavam levemente, como se um peso invisível finalmente o tivesse encontrado. O homem que bancava o inabalável agora transparecia uma fragilidade que ele jamais admitiria em voz alta. A energia vibrante deu lugar a um cansaço que não era físico, mas da alma. A sua casa, o palco da sua suposta liberdade, tornou-se sua prisão. As quatro paredes que antes ouviam suas gargalhadas com amigos, agora apenas devolviam o eco dos seus próprios passos. Ele descobriu da forma mais amarga que a liberdade que tanto celebrava tinha outro nome: solidão. E foi nesse abismo que ele se lembrou de você. A mensagem chegou, inesperada,
numa noite qualquer. A voz do outro lado da linha, ou no texto que você leu, já não tinha o tom de superioridade. Era a voz de um náufrago procurando uma tábua de salvação. Ele não pediu para voltar. O orgulho não permitiria. Foi um convite disfarçado. Vamos tomar um café? Uma tentativa desesperada de sondar o terreno e buscar abrigo no único lugar que ele mesmo incendiou. Mas você, do seu lado, sentiu algo que não era raiva nem desejo de vingança. Era paz. Uma calma profunda, conquistada a um custo altíssimo. Você entendeu que ele não buscava você. Ele buscava um alívio para o próprio tormento. Ele queria a paz que só conhecia quando estava ao seu lado. A mesma paz que ele destruiu por vaidade. E com a serenidade de quem conhece o valor da própria tranquilidade, sua resposta foi um não firme e sereno. Não por rancor, mas por amor próprio. Porque você aprendeu da forma mais dura que a sua paz não é negociável. E que algumas portas, uma vez fechadas, devem permanecer assim. Não para punir quem está do lado de fora, mas para proteger o jardim que você, com tanto esforço, fez florescer de novo do lado de dentro. Aquele personagem que ele construiu para o mundo, o homem livre, inabalável e satisfeito, não sobrevive quando a porta de casa se fecha. A colheita do que ele plantou com tanto orgulho é silenciosa, e os sinais da sua queda estão por toda parte, visíveis para quem sabe onde olhar. O semblante dele é o primeiro a entregar a verdade. O sorriso forçado ainda aparece em situações sociais, mas é uma linha fina e frágil que não alcança mais os olhos. E os olhos, esses contam a história toda. Perderam o brilho, estão quase sempre opacos, com um olhar que se perde no vazio, como se buscassem uma resposta que nunca chega. O cansaço que ele carrega não é de uma noite mal dormida. É um cansaço de alma, que se reflete no rosto mais magro e nas olheiras que a luz do dia já não consegue disfarçar. O comportamento mudou drasticamente. Aquele homem expansivo e barulhento deu lugar a alguém fugidio e inquieto. Em encontros com amigos, sua presença é nervosa. Ele olha para o celular constantemente. Não porque espera uma mensagem importante, mas porque o aparelho se tornou uma rota de fuga, um escudo contra conversas que possam se aprofundar demais. A antiga confiança deu lugar a uma ansiedade mal disfarçada, um tamborilar de dedos na mesa, um olhar que desvia quando o assunto se aproxima da sua vida pessoal. Ele evita ficar sozinho com os próprios pensamentos. E o ambiente ao redor dele reflete essa queda interna. A casa, que ele um dia chamou de território da liberdade, agora é apenas um espaço frio e silencioso. Não há mais festas, não há mais brindes. O que resta é o eco dos seus próprios passos no chão vazio. Os objetos parecem não ter vida, como se estivessem apenas ocupando lugar. É o cenário perfeito de uma solidão que ele mesmo construiu, tijolo por tijolo, com cada ato de arrogância. A frieza da sua nova vida não está nas paredes, mas no silêncio ensurdecedor que ele agora chama de lar. E então, quando o silêncio se torna um grito e a solidão começa a pesar mais do que o próprio corpo, acontece. A notificação no seu celular. Uma mensagem, talvez uma ligação. A voz do outro lado, ou nas palavras que você lê, já não tem a arrogância de antes. Desapareceu o tom do ator no palco. O que restou foi a voz de um náufrago, fraca e incerta, procurando desesperadamente por uma tábua de salvação. Ele não pede para voltar. O orgulho jamais permitiria. O pedido é disfarçado, envolto em uma falsa casualidade. Vamos tomar um café? Pensei em você. A tentativa patética de sondar o terreno e buscar abrigo no único lugar que ele mesmo incendiou. Ele busca o calor da lareira que ele mesmo apagou com desprezo. Mas você, do seu lado, não sente raiva. Não há um pingo de triunfo ou desejo de vingança. O que existe é uma calma profunda, uma paz que te surpreende. É a serenidade de quem subiu a montanha e agora olha o vale lá embaixo com clareza. Você entende, com uma lucidez quase dolorosa, que ele não está procurando por você. Ele está procurando um alívio para o próprio tormento. Ele quer de volta a paz que só conhecia ao seu lado, a mesma paz que ele trocou por aplausos vazios. E com a tranquilidade de quem finalmente conhece o próprio valor, sua resposta vem. Um não sereno, firme e inegociável. Não é um não carregado de rancor, mas de sabedoria. É um não que nasce do amor próprio. Porque você aprendeu, da forma mais dura, que a sua paz não é um item negociável. E que algumas portas, uma vez fechadas, devem permanecer assim. Não para punir quem ficou do lado de fora, mas para proteger o jardim que você, com tanto esforço e tantas lágrimas, fez florescer de novo do lado de dentro. Ele escolheu o espetáculo, você escolheu a si mesma. E o futuro é a prova de quem fez o investimento mais sábio.
As notícias do que ele dizia chegaram até você como estilhaços, trazidas por outras vozes. Para a plateia de amigos, ele era o protagonista de uma superação exemplar. Gabava-se da liberdade recém-conquistada, tecia piadas sobre a vida a dois e repetia como um mantra que a separação tinha sido a melhor coisa que lhe aconteceu. Cada frase era um aplauso para si mesmo. E você, em silêncio, ouvia tudo. A sua dor não era apenas a do luto pelo fim. Era uma dor mais afiada, a da humilhação velada, do desprezo público. Aquele espetáculo que ele montou tinha um propósito cruel: apagar a sua história, invalidar os anos que construíram juntos, como se você tivesse sido um mero rascunho na vida dele. Cada risada forçada, cada brinde à solteirice, era um ato para inflar o próprio ego às custas da sua dignidade. Ele não estava seguindo em frente, estava dançando sobre as cinzas do que vocês foram. Mas a vida não se impressiona com atuações. O tempo, que não aceita roteiros falsos, começou a cobrar o ingresso daquele teatro. A lei do retorno não chega com alarde, ela se instala nos detalhes. A máscara que ele usava para o mundo ficou pesada demais para ser sustentada na solidão do seu apartamento. O que ele plantou com tanto barulho começou a colher no mais absoluto vazio. Quem cruza com ele agora percebe um homem diferente. O sorriso continua lá, mas é uma linha fina que não consegue mais alcançar os olhos. E os olhos, esses contam a verdade. Estão opacos, frequentemente perdidos no nada, como se buscassem algo que já não existe. Há um desleixo sutil na aparência, o rosto mais magro e as olheiras fundas que denunciam as noites em que o silêncio se torna um tormento. A postura dele mudou. As costas, antes erguidas com o orgulho de quem se sentia por cima, agora se curvam levemente, como se um peso invisível finalmente o tivesse encontrado. O homem que bancava o inabalável agora transparece uma fragilidade que ele jamais admitiria em voz alta. Sua casa, o palco da sua suposta liberdade, tornou-se sua prisão, um espaço de 4 paredes que apenas devolve o eco dos seus próprios passos. E foi nesse abismo que ele se lembrou de você. A mensagem chegou, inesperada, numa noite qualquer. A voz do outro lado, ou no texto que você leu, já não tinha o tom de superioridade. Era a voz de um náufrago procurando uma tábua de salvação. Ele não pediu para voltar. O orgulho não permitiria. Foi um convite disfarçado. Vamos tomar um café. Uma tentativa desesperada de sondar o terreno e buscar abrigo no único lugar que ele mesmo incendiou. Mas você, do seu lado, sentiu algo que não era raiva nem desejo de vingança. Era paz, uma calma profunda, conquistada a um custo altíssimo. Você entendeu que ele não buscava você. Ele buscava um alívio para o próprio tormento. Ele queria a paz que só conhecia quando estava ao seu lado. A mesma paz que ele destruiu por vaidade. E com a serenidade de quem conhece o valor da própria tranquilidade, sua resposta foi um não firme e sereno. Não por rancor, mas por amor próprio. Porque você aprendeu da forma mais dura que a sua paz não é negociável. E que algumas portas, uma vez fechadas, devem permanecer assim. Não para punir quem está do lado de fora, mas para proteger o jardim que você, com tanto esforço, fez florescer de novo do lado de dentro. E então chegará o momento, aquele em que o silêncio dele, antes um ato de desprezo, se torna um grito de desespero. A notificação acende a tela do seu celular numa noite qualquer, quebrando a paz que você tanto lutou para construir. É uma mensagem, talvez uma ligação perdida seguida de um texto. A voz dele, ou as palavras que você lê, já não carregam o peso da arrogância. O ator deixou o palco. O que restou foi a voz de um náufrago, fraca e incerta, procurando desesperadamente qualquer pedaço de madeira para não afundar. Ele não pede para voltar, o orgulho jamais permitiria. O pedido vem disfarçado em uma falsa casualidade, a tentativa patética de buscar abrigo no lugar que ele mesmo incendiou. Vamos tomar um café? Pensei em você hoje. Ele não está batendo na sua porta, está testando a fechadura, esperando que você a tenha deixado aberta. E enquanto você olha para aquelas palavras, algo inesperado acontece dentro de você. Não há raiva, não há um pingo de triunfo ou desejo de vingança. O que surge é uma calma profunda, uma clareza que te surpreende. Você entende com uma lucidez quase dolorosa que ele não está procurando por você. Ele está procurando um alívio para o próprio tormento. Ele quer de volta a paz que só conhecia ao seu lado, a mesma paz que ele trocou por aplausos vazios. Naquele instante,
Você vê o laço que ainda os conectava. Não um laço de amor, mas um fio de esperança dele, um acesso de emergência à sua energia. E com a serenidade de quem finalmente conhece o próprio valor, você corta esse fio. Sua resposta é um não sereno, firme e inegociável. Não é um não de rancor, mas de sabedoria. É a porta que se fecha, não para puni-lo, mas para proteger a sua tranquilidade. Naquele silêncio que se segue à sua decisão, você sente o peso de uma vida inteira sair das suas costas. Sou livre. Sou livre.